O livro de Ezequiel é o mais negligenciado na Bíblia. Os tempos de Ezequiel foram tempos difíceis. Zedequias era o último rei fantoche de Judá, com autoridade para governar em Jerusalém, mas com um exército pequeno. A cidade foi sitiada novamente, e o exército de Nabucodonosor capturou Zedequias. Eles mataram cada um de seus filhos diante de seus olhos, para que ele visse que a linhagem real havia terminado. Em seguida, arrancaram seus olhos, para que a última coisa que ele visse fosse seus filhos sendo mortos. Nabucodonosor ordenou então a destruição total de Jerusalém. Ezequiel foi chamado para pregar nesse período, embora estivesse a milhares de quilômetros de Jerusalém, na terra da Babilônia. Deus desejava fornecer esperança desesperadamente necessária ao seu povo escolhido, devido à sua maldade. O Senhor permitiu que Nabucodonosor entrasse e conquistasse sua terra. O povo tornou-se cativo na exótica e distante Babilônia, estando abatido. A visão do Vale de Ossos Secos é principalmente sobre os filhos de Israel, mas também tem implicações práticas para nossas próprias vidas. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 e 2 diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. O Senhor apareceu a Ezequiel na forma de um vale cheio de ossos secos. Deus não muda a localização de Ezequiel, mas lhe dá uma percepção vívida de que ele foi levado a um vale cheio de ossos. Sua secura indica que estiveram ali por um período prolongado. Os ossos também sugerem que o vale foi habitado no passado, mas já não o era mais. O Senhor queria que a mente e o espírito de Ezequiel fossem profundamente afetados pela aparente desesperança da situação. Se não tivermos cuidado, nossos lares podem se decompor em um monte de ossos secos. Quanto mais ignoramos as regras familiares da palavra de Deus, mais provável é que se tornem um esqueleto. Até alguns cristãos que um dia caminhavam com o Senhor, tornaram-se um monte de ossos vivendo do que foram, em vez do que deveriam ter sido. Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Em Ezequiel, capítulo 37, versículo 3, lemos: E ele me disse: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? Então eu respondi ao Senhor Deus: Tu o sabes. Ezequiel respondeu à pergunta de Deus sobre se os ossos eram capazes de sustentar a vida, afirmando que apenas o Senhor sabia com certeza. Segundo Ezequiel, o cenário era impossível. Quando contemplamos o significado do dia, também podemos pensar nos tempos que virão. Se desejamos ver um avivamento, dependerá do Senhor trazê-lo à existência, assim como fez no tempo de Ezequiel. Mas Deus é capaz de realizar o que quer que tenha em mente. Ele é o Deus do inimaginável. Ezequiel, capítulo 37, versículos 4 a 8. Então ele me disse: Profetize para estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele. Mas não havia neles o espírito. Ezequiel recebeu instruções subsequentes do Senhor para pregar aos ossos que já estavam mortos. Deus estava mostrando a Ezequiel uma verdade crucial que todos precisamos compreender. A proclamação da palavra de Deus carrega consigo poder. A vida na Bíblia. Ela oferece vida e fé àqueles que a recebem. Ezequiel estava presente para um evento miraculoso. Os ossos começaram a se fundir, músculos e carne cresceram sobre os esqueletos, e em breve seus corpos foram cobertos com pele. No entanto,
Eles eram nada mais do que um grupo de corpos mortos movendo-se de maneira ordenada. Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. Então ele me disse: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Alguns acreditam que o trabalho de Deus é realizado através da organização, algo que não deve ser subestimado, pois até mesmo nossos corpos são organizados. Uma igreja pode ter seus assuntos em ordem, mas se não tiver vida, a igreja não passa de um corpo sem vida. Ezequiel recebeu instruções de Deus para pregar ao fôlego. A palavra ventos é derivada da palavra hebraica ruach, que pode significar vento, fôlego ou espírito. Ezequiel estava descobrindo que tudo o que as pessoas realizam é em vão, a menos que o Espírito Santo esteja presente. A presença do sopro divino da vida em nossa existência é necessária da mesma forma que foi para Adão. Uma pessoa nasce do Espírito quando nasce de novo. Deus deve infundir vida espiritual em nossos corações. Ezequiel testemunhou uma tremenda manifestação de vitalidade enquanto o exército se levantava. Gênesis capítulo 2, versículo 7, relata que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, tornando-o um ser vivente. Em João, capítulo 3, Jesus ensina sobre a necessidade de nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Ezequiel, capítulo 37, versículo 10, descreve como ele profetizou conforme o Senhor o instruiu, e o fôlego entrou neles, dando-lhes vida, e eles se levantaram como um exército extremamente grande. Nos versículos 11 a 13, Deus revela a Ezequiel que os ossos representam toda a casa de Israel, que havia perdido toda a esperança, se sentindo secos e cortados. Deus promete abrir suas sepulturas, trazê-los de volta à terra de Israel e restaurar sua esperança. O versículo 14 declara que Deus colocará seu espírito neles, fazendo com que vivam e os estabelecerá em sua própria terra, para que saibam que o Senhor falou e realizou. Deus concluiu a visão para Ezequiel, explicando seu significado. Israel, mesmo perdendo toda a vitalidade, seria revivificado e restaurado à sua antiga glória. Deus prometeu restaurá-los à sua terra. A visão não apenas transmitiu esperança, mas também ressaltou o poder divino que supera as expectativas humanas. Palavra e Espírito seriam os meios pelos quais você alcançaria esse objetivo. Foi revelado a Ezequiel que ele deveria profetizar sobre esses ossos e foi instruído a dizer a eles: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então, quando Ezequiel obedeceu, Deus permitiu que os ossos começassem a se unir, enquanto tendões, carne e pele lhes davam a forma original novamente. No entanto, a palavra precisava ser seguida pela concessão do Espírito, para que esses corpos recebessem o fôlego e voltassem à vida, o que é um exemplo clássico de avivamento. A revitalização espiritual da Igreja de Deus nos dias modernos é trazida pela palavra no Espírito. Quando um desses elementos está ausente, o povo de Deus não consegue ter uma experiência significativa da presença de Deus entre eles. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 e 18 diz: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. De acordo com a palavra de Deus, nossas transgressões e pecados nos tornaram tão inertes quanto um monte de ossos secos. Por outro lado, Deus nos transmitiu uma mensagem de esperança quando reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele nos vivificou ou nos trouxe de volta à vida. Chegou o momento de compartilharmos essa palavra de esperança com aqueles que, por causa de seus pecados e transgressões, ainda estão espiritualmente mortos. Se divulgarmos a palavra e tivermos em mente que dependemos do Espírito Santo para força e direção, talvez possamos observar um avivamento em uma sepultura. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.